Olá, Elite Oculta. Boa noite. Eu me chamo Lucas e sou natural da cidade de Timbó, em Santa Catarina. Na verdade, sou de um pequeno interior nas redondezas do município. E o que vou lhe contar aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu sou de família humilde e bem tradicional, dessas famílias bem grandes, sabe? A minha avó teve 14 filhos. Isso significa que tenho muitos primos. E é a tradição de nossa família passarmos as festividades do fim de ano juntos. Bem, o que vou lhe contar começou numa noite de véspera de Natal no ano de 2005. O meu avô era um homem simples, porém muito empenhado. Era conhecido por ser muito ignorante. Aqueles típicos velhos homens de roça, sempre dando resposta nas pessoas e com uma cara meio fechada. Mas era uma pessoa muito generosa e amável. Ele só era meio ignorante, porque era da natureza dele não ter muita paciência com os outros. Ele, além de muito forte e bastante resistente, digo isso porque poucos jovens faziam o que ele aos 76 anos fazia com muita facilidade. E por ser muito forte, o meu avô constantemente era visto carregando sacos de milho nas costas, ou outras coisas bem pesadas, além do dia a dia da roça, e seguia a sua vida sem nenhum problema de saúde, nada de artrite, artrose ou coisa assim. Eu, por ser criado pelos meus avós, acabara por aprender com o meu avô muitas coisas de caça e segredos da mata, como andar na mata, como esconder o meu cheiro e como encontrar a caça rápido. O meu avô era um caçador incrível, e só tempos depois eu soube o motivo. Faltando uma semana para as festividades natalinas, todos os nossos parentes começaram a chegar. Eram carros e motos, e todos com muitas pessoas. Os meus pais, que eu via tão pouco, e muitos primos foram chegando. Era aquela festa. Isso por volta de 7 da manhã, do dia 21 de dezembro de 2005. Me lembro como hoje, o nascer do sol, o orvalho caindo bem leve nas plantações e no capim. Uma névoa fina pairava ali, e o clima era bem frio. Um clima muito gostoso e convidativo. Uma das coisas que mais gostava na roça era esse clima receptivo e gostoso, que parecia nos acolher. Ouvimos as buzinas chegando em casa. Corri e fui abrir a porta para as visitas. Depois que todos entraram, foi que eu notei que a porta da frente que eu havia aberto estava de fato trancada. E isso era um sinal de que o meu avô ainda estava dormindo. O que era estranho, pois ele não era de dormir até mais de 5 da manhã. Mas logo isso foi fugindo de minha mente. Os meus primos foram me chamando, e a minha mãe também. O meu pai e eu estávamos eufóricos. Bem, logo chegou o almoço. E nada de ver o meu avô em casa. Achei que ele poderia ter saído para caçar na noite passada. E estava demorando por ter encontrado alguma caça. Mas logo
a minha avó me chamou de lado e me disse: "Meu filho, vai lá no pé de jatobá perto do açude e pega umas lascas de árvore. E não olhe para trás. E deixe esse fumê lá no pé de jatobá." Eu acenei com a cabeça que sim, e fui prontamente cumprir as suas ordens. Quando ranquei as lascas e me abaixei para pôr o fumo no chão, eu ouvi um galope de algo muito grande e forte passando por mim. Era um som como se um boi muito grande passasse a galope pelo meu lado. E pouco tempo depois, passei a sentir um cheiro de algo podre. Não fiz muita questão de olhar. Em partes, porque a minha avó mandou não olhar. Em outra, porque eu não queria ver mesmo. Sabe lá Deus o que era aquilo. Bem, nós não tínhamos bois. Então, fosse o que fosse, nem nosso deveria ser. Então por que eu deveria olhar? Bem, fui me afastando do local, sempre de cabeça baixa. Uma sensação de que algo me perseguia era constante. Em certos momentos, parecia que estava na minha frente. Mas eu não levantei a minha cabeça para nada. A tarde caiu e o meu avô nada de aparecer. Mas as pessoas estavam aparentemente despreocupadas. Parecia que elas não ligavam para o fato do meu avô estar sumido. As pessoas pareciam não ligar. E quando a noite caiu, por volta de 7 da noite, todos nós nos reunimos na varanda. Contamos histórias da vida e as crianças brincavam ali por perto. As mulheres conversavam e os homens assavam uma carne. As coisas estavam normais, quando vi ao longe uma figura que parecia um macaco passar correndo pelo pasto. Me levantei e, altivo, chamei os meus tios e o meu pai e lhes contei sobre o que eu havia visto. No mesmo instante, todos se calaram e começaram a entrar para dentro de casa, com as crianças e as mulheres, deixando as carnes para fora. E eu, sem entender nada, comecei a reclamar, dizendo que não podíamos entrar e deixar tudo ali fora, pois era muito cedo para entrarmos, e que isso tudo era muito chato. Os adultos pareciam me ignorar. Foi quando um dos meus primos chamou todos nós num canto de sala e falou: "Guri, tu não sabe? Ouvi meu pai falando com o tio Roberto e os outros que isso que o Lucas viu era um lobisomem, e que era o vô Nilson que virava esse bicho." A gente riu meio sem graça. Falamos para ele que isso era invenção da cabeça dele, e que o vô não era isso não. E pra mim então, que cresci com o vô, aquilo era impossível. Eu mal fechei a minha língua quando ouvimos uma criatura muito grande correr ao redor da casa. Parecia ser algo forte e pesado, mas não muito rápido. Todos se calaram e eu, pensando em ver o que era aquilo, chamei os meus primos para irmos para o andar de cima da casa, pois de lá poderíamos tentar ver o que era.
não conseguimos ver muita coisa. A criatura era grande. Bem, disso eu sabia. Mas de onde estávamos não dava para ver. Até que a minha avó gritou de dentro de casa: "Pega uma carne e vai teu caminho, Vé Nilson. Tá assustando teus netos, rapaz." Eu gelei quando vi que a criatura se pôs de pé. Quer dizer, eu vi a sua sombra ficar de pé. E logo, aquilo correu pelo outro lado da varanda. O medo me fez correr lá para baixo e agarrar o meu pai com força. O meu pai, por sua vez, riu e disse: "É só brincadeira, Luquinha. Seu avô tá caçando aquilo lá fora. Deve ser uma onça ou algo assim." Ele não sabia que eu já havia visto a silhueta da coisa. As mulheres se colocaram a rezar. As crianças dormiram num colchão na sala, todas juntas. E os homens ficaram de guarda, com facas e até um revólver. Eu estava confuso, pois se era uma onça, para que aquilo tudo? E se fosse o meu avô, para que o revólver? Os filhos matariam o pai? Aquilo que o meu avô supostamente era capaz de matar os seus próprios filhos? Fui dormir com essa dúvida. Acordei de madrugada, umas 5 e pouca, com o meu avô entrando em casa. Eu não quis levantar para ninguém saber que eu estava acordado. O meu avô estava sujo e com as roupas todas rasgadas. Ele acenou para todo mundo na sala. Se agachou perto de mim e passou a mão em meus cabelos, num ato de carinho que ele sempre fazia quando voltava de suas caçadas. Coisa que ele fazia com certa frequência. Pela manhã foi aquela festa, e ninguém falava sobre aquilo da noite passada. O dia foi divertido. Fomos para um rio perto da roça. Brincamos e passamos o dia lá. O meu avô sempre altivo, observando tudo. A noite se aproximava e todos nós nos arrumamos para sair dali. O meu avô ficara com uma espingarda. Segundo ele, era para caça. Só que reparei que a espingarda estava sem espoleta de disparo. Mas não questionei nada. Fiquei na minha. E não comentei com ninguém sobre isso. A noite caiu e a minha prima Alexandra, que era 2 anos mais velha que eu, estava querendo tomar banho. Mas o banheiro era de palha, no fundo do quintal da casa. Então eu fui acompanhá-la e esperar ela do lado de fora do banheiro. Eu, como um menino curioso e danado, aproveitei para espiar. Hoje eu sei o quanto isso é errado, mas naquele tempo, com 13 anos, eu não fazia muita ideia das coisas. E foi quando rodeava o banheiro para espiá-la, e vendo ela se banhar e fazendo aquelas coisas que não posso falar aqui, eu vi que algo me observava ao longe. Desta vez eu não senti medo algum. Vi
que os pares de olhos se aproximavam. E quando me dei conta, estava de frente a uma criatura enorme, de olhos amarelados e pelos ralos, com focinho curto e orelhas curtas. Aquilo tinha mais ou menos 1,80 m de altura e me olhava de um jeito muito estranho. De algum modo, eu sabia que não me machucaria, pois de alguma forma eu sabia que era o meu avô. Senti um calor muito grande na região da minha nuca. A visão embaçava e aos poucos eu fui caindo. E de olhos fechados eu senti aquela coisa passar a mão em meus cabelos. E ouvi aquele barulho de cascos pesados correndo ao longe. Acordei na manhã seguinte, já dentro de casa. As pessoas choravam, e aos prantos todos ali se abraçavam. Quando me levantei, a minha mãe me abraçou e, chorando, me disse que o meu avô havia falecido e que eu havia levado o corpo dele para dentro de casa. Até hoje não entendo bem como isso aconteceu, mas neste Natal não festejamos. Ficamos todos ali horrorizados com a morte do meu avô. Dias depois do Réveillon, eu contei a todos sobre aquela coisa que encontrei. E todos começaram a se olhar estranhos. Vi que algo estava errado. E minha avó foi no quarto e voltou com a medalha de Nossa Senhora, igual a que o meu avô usava. Ela colocou em meu pescoço, me deu um beijo na testa e disse que era para eu sentar, que ela iria me contar uma coisa. Eu sentei aos pés dela, numa cadeira dessas espreguiçadeiras, no canto da sala. E ela começou a falar. Olha, o seu avô chegou nessas terras antes mesmo das pessoas morarem na cidade. Ele fez esse ranchinho para nós. E um dia, um homem disse a ele que era dono dessas terras e que nós deveríamos ir embora em uma semana. E o meu marido ficou agoniado. Procurou ajuda de todo mundo, mas ninguém quis ajudá-lo. Até que um velho pai da mata disse a ele que poderia ajudar. Mas para isso, ele deveria escolher um sucessor. E que a maldição que ele carregaria passaria de 2 gerações em gerações. E que quando ele fosse partir, ele visitaria o herdeiro. E ele entregaria o corpo para a família e ficaria com o presente para passar de geração em geração. O seu avô virou bicho e foi na fazenda do dono das terras e colocou o homem para correr. E naquela noite do dia 23, ele te passou a maldição de virar bicho. Eu acenei com a cabeça que sim, só para não discutir com ninguém ali. Mas poucos dias se passaram e eu acordei com aquele barulho de cascos e alguém falando comigo, mandando eu ir no pé de jatobá para ver uma coisa. Mentalmente eu disse que não, e aquela coisa insistiu. Ou vai, ou mato todo mundo dessa casa. Quando cheguei no dito pé de jatobá, eu simplesmente senti o calor na nuca. Os meus olhos começaram a doer
uma dor que parecia queimar minha pele e me fazer coçar todo. E depois disso, eu apaguei. Acordei no dia seguinte perto do açude, com uma carcaça de porco ao meu lado. E eu estava totalmente nu. Passei a acreditar no que a minha avó disse a partir dali. E isso sempre acontece 2 ou 3 vezes no mês. Porém, eu não sei se sou uma besta realmente, ou o que está acontecendo. Mas desde então, eu passei a ser o mais forte da família. Carrego sacas e sacas de milho, arroz, trigo e sem quase fazer nenhum esforço. Escuto como poucos. Sinto cheiros de quase tudo e vejo como uma águia. Também sou muito bom com caçadas, exatamente como meu avô era. Isso me lembra aquele velho e bom ditado: tal pai, tal filho. Boa noite. Boa noite a todos, o meu nome é Arthur, eu sou natural do Piauí, eu moro em uma cidade pequena e, como todos sabem, em que cidades pequenas há muitos relatos de aparições ou avistamento de coisas sobrenaturais. O que vou contar aqui aconteceu comigo há 22 anos. Hoje eu tenho 27 anos de idade, mas eu me lembro de cada detalhe daquela noite em que tudo ocorreu. Bem, eu morava em uma casa de taipo, aquelas casinhas de parede de barro e telhado de folha de coqueiro. E naquele tempo, na cidade onde eu vivia, tinha poucas casas por perto e a cidade ainda estava em desenvolvimento. E a maior parte das pessoas da minha vizinhança eram parentes e são até hoje. E naquela época, o meu tio sobrevivia da pesca e hoje não pesca mais porque já é um senhor de idade avançada. Mas anos atrás, quando ele pescava, ele sempre repartia os peixes que ele trazia do mar com a minha mãe. E isso era todas as vezes que ele voltava da pescaria. Mas certo dia o meu tio foi pescar. Isso já era no começo da noite, pois só quem pesca sabe que não é toda hora que a maré está para peixe. Então ele seguiu à noite pela estradinha deserta de terra. A lua estava cheia, pois na lua cheia é a melhor época para pescar. E para ele chegar até o riacho, ele tinha que atravessar uma mata ali perto, pois como a vizinhança era nova na época, não existia asfalto ou calçamento, eram todas as ruas de terra e muitas matas no local. Até aí tudo normal. Ele foi sozinho, atravessou a mata, escolheu um bom lugar e começou a pescaria. E como ele já tinha os segredos de pesca, ele pescou vários peixes. E quando ele chegou da pescaria, era por volta de 11 da noite. E foi uma boa pesca, pois a quantidade de peixes que ele trouxe era grande. E como eu falei anteriormente, toda vez que ele ia pescar, ele dividia os peixes com a minha mãe. A casa a qual morava a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu, era de taipa, ou como alguns conhecem, de barro. E ela tinha uma repartição na parte da frente, formando uma sala e um terraço, e eu sempre dormia na rede na sala. Bem, eu faço isso até os dias de hoje, mas nessa noite eu estava dormindo de frente para a porta da sala, e a minha mãe tinha acordado durante a noite para ir à casa ao lado, que morava o seu irmão, no caso o meu tio. Bem, o meu tio, ele mora no mesmo lugar até os dias de hoje, e a minha mãe foi buscar os peixes que ele sempre dava para ela. Então ela saiu e deixou a porta aberta por completa. E ao sair lá fora, ela olhou pelo cercado de arame que ficava na frente da nossa casa. E como estava um pouco claro, devido à claridade da lua cheia, ela viu a mais ou menos 20 metros de nossa casa, escorada em uma cerca, uma criatura negra. Só que ela nem deu atenção em olhar de perto o que era, pois ela estava com pressa em ir buscar os peixes no meu tio e voltar logo para casa.
e na cabeça dela era apenas um cachorro se coçando na cerca, ou talvez uma pessoa. Ela não deu muita atenção para aquilo e seguiu rumo para a casa do meu tio, pois como ficava no mesmo terreno que o nosso, ela não precisaria sair lá fora. Bem, como eu falei anteriormente, ela deixou a porta da sala aberta e eu estava dormindo na rede, mas logo acordei com o vento gelado da noite e um forte cheiro de coisa podre. Então, quando olhei para a porta, eu percebi que tinha uma figura horrenda do lado de fora da casa. E de primeira vista eu não entendi o que era, mas eu fiquei olhando aquele ser sem piscar os olhos. E de repente, depois de mais ou menos uns 20 segundos encarando aquela coisa, e aquilo me encarando de volta, eu comecei a ficar com medo, pois eu estava sozinho na sala. E aquele bicho pulou a cerca e veio se aproximando de mim. Acho que ele ficou a menos de 4 metros da porta da sala. Ele tinha pelos negros que se arrastavam pelo chão. Ele andava envergado de 4, e a parte da frente da criatura era mais baixa que a traseira, pois ele estava apoiado com os cotovelos no chão, e as patas escondidas atrás das orelhas, e a sua traseira um pouco alongada, apoiando no peito dos pés, e o seu calcanhar era levantado, e os seus olhos pareciam 2 bolas de fogo em um rosto grotesco. Era uma mistura bizarra de um cachorro com porco e com um rosto curvado para baixo. A minha mãe, quando voltou do meu tio e viu aquela besta na porta da sala, olhando diretamente para mim, ela deu um grito abafado e catou rapidamente uma pedra que tinha na rua e começou a jogar naquela coisa. E aquilo, em um piscar de olhos, saiu em disparada correndo pela rua, chamando a atenção dos cães. Então os cães do final da rua começaram a se agitar e correram em direção daquela criatura. Aquilo correu em direção à praia, e de lá vinham 5 pescadores, e todos avistaram aquela coisa, que recuou ao ver os pescadores e saiu correndo em direção contrária a eles. O lobisomem correu por uma estrada de terra que dava acesso a um chafariz, pois nesse tempo, um conhecido da nossa família era vigia e responsável por ligar a bomba e encher as manilhas d'água, pois naquela época era costume dos mais velhos irem buscar água depois das 4 da manhã. E este homem trabalhava no chafariz. E quando terminava de encher as manilhas, ele voltava para casa, pois ele já ficava o dia todo no chafariz. E à noite, depois de fazer as tarefas no trabalho, ele voltava para casa. E nessa noite, no caminho para sua casa, o lobisomem que apareceu em minha casa, apareceu na frente dele, o impedindo de passar. E ele, já sabendo que era aquela besta grotesca, ele puxou de uma bainha um facão, e depois de alguns minutos frente a frente com aquele ser, em uma rua deserta, a criatura partiu para cima do homem que era conhecido pela população como Seu Miroca. Ele, com muita destreza, rapidamente cortou a panturrilha daquele bicho com o facão, fazendo aquela coisa sangrar muito, e por sua vez, saía em retirada em uma velocidade impressionante. E no dia seguinte, logo cedo, o Seu Miroca já contou para as pessoas da cidade sobre o lobisomem que ele enfrentou, e a minha mãe confirmou a história dele, pois o lobisomem estava em nossa casa, e outras pessoas também viram a criatura. E a dúvida agora era quem se transformava naquele lobisomem. Logo pela manhã, algumas pessoas estavam indo para a casa de uma mulher com uma idade de 63 anos para cuidar de um ferimento que ela havia adquirido recentemente. Ela estava com uma das panturrilhas com um grande corte e sangrando muito. Aí perguntaram à mulher como que ela conseguiu aquele corte na panturrilha. E ela, sem jeito, falou que foi passando por debaixo de uma cerca de arame para arrancar manga na chácara vizinha. A princípio, as pessoas que foram até a sua casa ajudá-la acreditaram na história. Afinal, quem não ia acreditar em uma indefesa senhora de 63 anos?
Mas com o decorrer dos dias, mais ninguém acreditou no que a senhora falou, pois todos que a conheciam sabiam que ela sofria de uma doença nas pernas que a impedia de andar. E por isso, ela passou a maior parte dos anos da sua vida sendo ajudada por moradores locais. E foi aí que o boato da noite, que um lobisomem veio em minha casa e teve uma das panturrilhas cortada pelo vigia do chafariz, se espalhou rapidamente pela cidade. E como eu falei, a cidade era pequena e naquele tempo todos se conheciam. Aquele lobisomem que veio em minha casa naquela noite era de fato aquela senhora, cujo o apelido por qual ela era bem conhecida era Dona Lia. O mais impressionante é que ela não andava, mas quando se transformava em lobisomem, ela corria mais do que qualquer ser humano comum. Bem, aquela senhora viveu por mais alguns anos, mas não se tem notícia do seu falecimento. O que alguns dizem é que ela desapareceu e outros deduzem que ela morreu perdida por aí. Boa noite. Olá, eu me chamo Axel e tenho 20 anos. E os dois relatos que vou contar aqui aconteceu um na minha cidade e o outro comigo nesse mesmo ano, de 2018. O primeiro relato que vou contar aconteceu há um mês atrás, aqui na minha cidade. Bem, eu sempre tive curiosidade para saber se essas coisas de lobisomem existiam ou não. E foi então que eu estava conversando com uma outra amiga minha, que chamarei aqui de Vanessa, e o marido dela, que se chama Matheus. Bem, eles moravam em um bairro muito longe do meu, e dava mais ou menos 1 hora de moto ou carro até chegar lá. O nome do bairro era Ladeira Vermelha e ficava na cidade de Jacobina, na Bahia. Bem, eu estava conversando com a minha amiga e o seu marido. Era uma noite de quaresma. E foi quando ela me contou que havia 2 lobisomens na sua rua. E durante aquelas noites de quaresma, ela ouviu o barulho dos uivos. E os cachorros ficavam alvoriçados e latindo freneticamente. E também, dentre outras coisas que não era normal. Ela conta que um certo dia, um desses lobisomens atacou uma casa de uma moradora do bairro. No começo, ele estava só rondando por lá e não fazia nada. E a única coisa que ele fazia era observar as casas e brigar com os cachorros. Mas com o passar do tempo, aquilo foi piorando. O lobisomem começou a rondar a casa e querer entrar dentro dela. Ele batia, arranhava a porta e tentava de tudo para entrar dentro da propriedade. A mulher e o seu marido gritavam contra o bicho e lutavam com ele. A situação era a visão do próprio inferno. Ela dizia que não parecia um lobisomem como nos filmes. A criatura, na verdade, parecia mais um jegue. Segundo ela, a coisa era horrorosa, com olhos vermelhos que nem o inferno. Até que os vizinhos, de tanto ouvir o barulho, foram ver o que era. E eles também viram a criatura. E assim que a criatura viu as pessoas, aquilo correu para dentro do mato. E as pessoas que presenciaram aquela coisa ficaram aterrorizadas. A mulher e o seu marido ficaram tão assustados que até se mudaram daquele lugar. E faz um mês que ninguém escuta mais nada sobre a criatura. Bem, agora contarei o segundo relato que aconteceu comigo. E ele aconteceu exatamente no dia 26 de abril de 2018. Era um dia normal. Eu fui para o trabalho e cheguei tarde em casa. E já que trabalhava só meio turno, eu fui dormir um pouco. Naquela noite, eu estava muito cansado.
Acordei com uma amiga minha me ligando para levar ela em um certo lugar. Bem, achei normal e a levei de moto. E quando voltei para casa, já estava na hora de me arrumar para o colégio. Eu tenho uma criação de pintinhos e algumas galinhas. E naquela noite estava com cara de que iria chover. Então, para os meus animais não ficarem na chuva, eu decidi colocarem eles no celeiro, que era onde eles dormiam. Já era quase 7 horas da noite. E então eu decidi ir sozinho. Afinal, eu não precisava de ajuda, pois era uma coisa simples a se fazer. E quando eu estava chegando atrás da casa, eu já podia ver o lugar onde as minhas galinhas ficavam. E logo um pouco mais à frente, eu avistei a coisa mais horrível que eu já havia visto na vida. Aquilo estava lá, sentado em cima de uma pedra, me olhando. Eu parei e comecei a olhar para aquilo também. A criatura era um ser diabólico. Parecia um cachorro, mas era muito grande. Aquele cachorro era maior do que eu. Eu tinha quase uns 2 metros de altura. Mas aquela criatura era muito maior. Tinha pelos negros por todo o corpo, da parte do ombro para baixo. Mas na cabeça parecia uma juba de leão. Aquilo ficou me encarando, abriu a sua boca e parecia que iria pular em cima de mim. Eu não pensei 2 vezes e saí correndo para dentro da casa da minha mãe. A minha mãe e a minha irmã perguntaram o que havia ocorrido e por que eu estava tremendo muito. Naquele momento eu não conseguia falar. E quando me acalmei, eu falei que havia um grande cão negro atrás da casa. E a minha mãe me chamou para ir lá atrás para ver aquilo. E por incrível que pareça, ela pegou uma vassoura contra um bicho enorme daquele. Eu não pensei 2 vezes, fui na cozinha e peguei uma faca para a gente se proteger. E então a gente foi lá, atrás da casa. Mas quando chegamos lá, aquilo não estava mais ali. Eu procurei e olhei em volta, mas não achei nada. E quando olhei na rua de cima, aquela coisa estava ali, me olhando. Eu não contei para minha mãe que a criatura estava na rua de cima. Aquela coisa estava me encarando e eu o olhava de volta. Não contei para minha mãe, pois se eu contasse, com certeza ela iria até a criatura tentar afugentá-la com a vassoura. Aquela coisa sumiu na escuridão da noite. E foi aí que eu me lembrei do que a minha amiga havia me contado sobre o lobisomem que sempre aparecia na rua da casa dela em noites de quaresma. Então eu logo pensei o que aquele lobisomem estaria fazendo aqui, pois o bairro que ela mora é muito longe do meu. Bem, eu só sei de uma coisa: eu nunca mais vou sair sozinho pela noite em época de quaresma. E nunca mais vou duvidar do sobrenatural. Boa noite. O que vou relatar aqui aconteceu com meu avô, em meados da década de 1960. Nessa época, ele morava em um sítio no interior de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. E naquele tempo, era comum os trabalhadores da roça se encontrarem, logo depois da janta e do banho, em uma venda. Dessas vendas de sítio, muito simples
e com iluminação de lampião. O intuito era beberem um pouco e jogarem cartas. E o meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. Quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu só. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo, e já era por volta de 1h30 da madrugada. Em seguida, ele logo atravessou uma pequena ponte de pedra, e então logo passou por uma touceira de bambu. E foi aí que ele começou a ouvir vários cachorros latindo. Eram muitos cachorros mesmo. E foi quando de repente os cachorros pararam de latir, todos ao mesmo tempo. Era como se tivessem fechado uma torneira aberta. Muito estranho. Nessa hora, o cavalo empacou. E mesmo meu avô tentando na espora, ele não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, havia uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não havia bois puxando o carro. Era somente o carro de boi com cabeçalho, que é uma espécie de vara que é ligada aos bois. E era levantado como se tivesse algo invisível puxando. E aquilo vinha vindo devagar e sem fazer nenhum barulho. E quando meu avô olhou em cima do carro de boi, havia um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. Foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Ele fez o sinal da cruz e passou a mão também fazendo o sinal da cruz na crina do cavalo. Nessa hora, o cavalo saiu em disparada, correndo tanto que passou até a estrada do sítio, quase chegando no outro bairro. No outro dia, o meu avô contando sobre o acontecido a outras pessoas, lhe disseram que uma mulher havia sido assassinada nessa estrada de mato no ano de 1897. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata. Inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer no final da tarde. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou nesses trechos da estrada, nem de noite nem de dia. E quando meu avô tinha que passar por lá, ele tinha que usar outro cavalo ou ir a pé. O meu avô, já falecido, era um homem muito íntegro e respeitado por todos no bairro, e não havia de inventar essas coisas, mesmo porque outras famílias das redondezas também já viram muitas coisas estranhas por lá. Hoje, o sítio me pertence, está tudo mais ou menos como ele deixou. Mas confesso que sempre que tenho que passar por esse trecho da estrada, eu lembro deste acontecido. E já faço o sinal da cruz para prevenir que nada mais desse tipo ocorra. Boa noite. Todo domingo, o meu noivo me buscava na minha cidade de manhã, pois a gente mora em cidades vizinhas. Ele me buscava para passar o dia inteiro na casa dele e só me levava de volta à noite. E quando deu 22h30, a gente saiu da casa dele, e a cidade onde ele mora até a cidade onde eu moro são aproximadamente 30 minutos de estrada. Nós já estávamos na metade do caminho para a cidade onde moro.
e estávamos de carro. E quando ao longe, vimos um farol de carro vindo no sentido oposto do que o nosso. E quando este carro chegou perto de uma estrada de um sítio, ele simplesmente desapareceu. O meu noivo olhou para mim e falou: "Você viu aquilo?" Eu disse que sim. E quando passamos na frente da estrada desse sítio, vimos que não tinha nada ali. E mesmo se eles tivessem entrado na estrada, a gente teria visto, pois a estrada é aberta e dá para ver a estradinha que dá acesso ao sítio. Bem, temos mais um relato sobre este carro. E este relato aconteceu com o meu noivo. E quem sabe mais pra frente contamos. Boa noite. A minha família inteira é do interior de São Paulo. A família do lado do meu pai é de uma cidadezinha chamada Ouroeste, próxima a São José do Rio Preto. Essa cidade já saiu algumas vezes nos noticiários por causa de um lobisomem. E todos na cidade têm histórias sobre ele. E muitos já ouviram. E é claro que a minha família, sendo uma das mais antigas de lá, também tem boas histórias sobre este lobisomem. Os meus avós eram muito católicos. Iam todos os anos para Aparecida do Norte agradecer pela colheita de café. Faziam várias festas no sítio, onde convidavam a cidade inteira. Festas essas de datas especiais de seus santos de devoção. Pois bem, meu pai é o caçula dos irmãos. E ele tem vários sobrinhos que são mais velhos que ele. Era final de quaresma. E os meus avós resolveram fazer uma festa de Páscoa no sítio. E convidaram a cidade toda. O padre local é quem iria conduzir as festividades. Bem, e eu não sei o porquê que essa missa não foi celebrada na casa sede do sítio. Ela foi celebrada na casa de um tio meu que era próximo ao curral. Começava a escurecer. As pessoas estavam chegando para a missa, lotando o local. E as cadeiras não foram suficientes para todos. A minha avó mandou meu pai, alguns netos dela e outra filha irem até a casa sede buscar mais bancos e cadeiras. Era uma caminhada de uns 10 minutos de uma casa na outra. E quando eles estavam passando pelo mata-burro, ouviram latidos e choro de cães bem distante. O meu pai tinha um pastor alemão enorme, muito bravo, que o seguia para todo lado. Nenhum cachorro da cidade enfrentava este cão. O meu pai conta que ele ficou atento assim que ouviu os grunhidos. E mesmo que muito distante o barulho, não só o cão pastor, como todos os cães do meu avô, ficaram atentos. O meu avô tinha muitos cães de proteção, pois além de companhia e proteção, eles também o ajudavam na caça. Meu pai conta que eles todos vieram para perto dele, e na hora acharam que era medo, mas depois do ocorrido entenderam que era proteção. Pegaram as cadeiras e os bancos, e os cães ficaram colados neles. E o barulho de cães latindo e avançando e chorando estava mais próximo. E voltando para outra casa, quando todos estavam passando pelo mata-burro, algo imenso pulou por cima deles e se atracou com o pastor alemão e os outros cães.
Meu pai relata que aquela coisa era muito maior do que um porco do mato. Era uma criatura negra com pelos enormes e garras muito grandes, olhos vermelhos e as patas traseiras maiores que as dianteiras. E daquela coisa exalava um fedor horrível, um cheiro de podre. A criatura estava batendo em todos os cães. O meu pai, desesperado para separar os animais, foi para cima da criatura com a cadeira que tinha na mão. Alguns sobrinhos fizeram o mesmo. Porém, nada abalava aquele bicho. E com a gritaria da minha tia e primas, que estavam junto ao caos, os convidados da festa vieram correndo ver o que estava acontecendo. E entre eles, até o padre foi junto. O meu pai e primos batiam no estranho animal com bancos e cadeiras, na tentativa de fazerem ele largar os cães. Eles gritavam, até que o animal resolveu parar e tentar investir no meu pai e primos. E nisso, o padre chegou correndo no meio da bagunça. Se colocou entre o animal e meus familiares e gritou: "Aqui não!", empunhando a Bíblia em uma mão e um crucifixo na outra. A besta parou, deu meia volta e saiu correndo pela plantação de café. Meus familiares que contam essa história dizem que nem se recuperaram do susto e já ouviram cães do sítio vizinho latindo e chorando. Bem, eles juntaram os cães, os bancos e cadeiras e foram para a festa. Porém, aquilo nem foi mais festa, pois as pessoas que estavam ali presentes estavam quietas e com muito medo. E o padre orou muito naquela noite. Fizeram terço e ele jogou água benta por onde passaram e abençoou tudo. E quem era da cidade e precisava voltar a pé pela estrada de terra, esperou até que o padre também fosse embora, para irem junto, e assim acompanhado por várias pessoas. Os meus parentes acreditam que aquele estranho ser que apareceu era de fato um lobisomem. Afinal, era época de quaresma. Boa noite. Soube do ressurgimento da fera na Bahia. Na mesma hora, emergiu na memória uma lembrança que parecia besteira de guri. A memória turva envolvia um lobisomem que tentara invadir a casa da minha avó. E quando a galera morava na roça de Santa Bárbara, região de Feira de Santana, bem, era o meu pai que contava essa história sempre que tinha a oportunidade. Porém, não era só uma história, mas quase que uma herança. O conto do lobisomem que quase matou o meu pai. E ele sempre contava isso do mesmo jeito. E de tanto ele repetir, eu até aprendi. E eu vou contar para vocês da maneira que o meu finado pai contava. Bem, ele contava o seguinte: morávamos nessa mesma casa que temos em Santa Bárbara. No meu tempo, era uma cidade diferente, com menos casas e pessoas, e com muitas áreas de mata desacampada. E também havia muitos terrenos baldios. Era uma noite de sexta-feira 13. A lua estava cheia e brilhante no céu, e o clima estava quente, como de costume na região. Eram mais ou menos 10 horas da noite. A minha esposa Amélia ouviu uma pessoa arranhando a porta da sala, fazendo uns barulhos estranhos, como se urrasse como um cachorro.
Ela estava com um menino, mole e recém-nascido. Amélia bateu forte na porta e o dito cujo correu. Na frente da casa tinha uma pedra bem grande. Amélia viu que aquela coisa correu e ficou lá, sentado na pedra, aquele corpão comprido de uma pessoa, e parecia ter muitos pelos no corpo. Nessa hora, ela começou a gritar por mim, que estava na cozinha fumando um cigarro de palha. A cozinha ficava mais afastada da casa, de maneira que eu não conseguia ouvir quando o bicho começou a arranhar a porta. Mas os gritos da minha esposa eu conseguia ouvir bem. Corri para a sala para saber do que se tratava e vi pela janela aquela coisa grotesca sentada na pedra do terreiro. Aquilo estava ali, sentado na pedra me olhando. Os seus olhos vermelhos pareciam estarem fixos no bebê, que chorava muito. Os cachorros da casa estavam todos quietos. Peguei uma peixeira e saí para fora fazendo barulhos e esfregando a faca no chão, tentando amedrontar aquela coisa. Mas nada, absolutamente nada, fazia aquilo sair do lugar. Eu não tinha coragem suficiente para partir para cima da criatura. E então ficamos quase que 10 minutos nos encarando. E foi aí que aquilo se levantou e saiu correndo mata adentro, fazendo um barulho como de um jumento relinchando. Eu respirei aliviado, porém não foi a última vez que eu vi aquela criatura. No dia seguinte, eu contei a todos o que havia acontecido na noite passada. Os meus vizinhos riram da minha cara e da cara da minha esposa. Diziam eles que isso de lobisomem era invencionice de nossa cabeça. Diziam eles que nós estávamos impressionados com os acontecidos e que deveríamos parar de falar essas coisas, pois isso não era brincadeira que se fizesse. Bem, passaram-se 2 ou 3 dias e eu esperei aquela criatura aparecer de novo, mas nada daquela coisa aparecer. E na terça-feira, depois da sexta passada, a lua estava imensa no céu, toda bonita, e de novo aquele calor intenso. Mas naquela noite, diferente das outras, tinha um vento frio que soprava vindo do rumo de uma serra que havia ali na nossa região. O bebê chorava como nunca. Parecia que pressentia o perigo. E desde que o sol se pôs, eu senti um calafrio grande em meu corpo. Naquela época, nem água encanada nós tinha. Agora quem diria luz elétrica? A pouca luz que tinha era dos candeeiros e lampiões, e também algumas velas que ficavam em casa. O meu cachorro, que era um cachorro de casa mesmo, mas muito bravo, até ele estava quieto. Ficou ali na área da frente da casa, ao meu lado, de orelhas murchas. Ele parecia assustado e apreensivo. E aquela noite, de fato, anunciava que aquela besta maligna voltaria a aparecer por ali. Mas diferente da noite passada, aquilo não veio só arranhar as portas. E eu vi quando aquilo saiu da mata. O seu corpo animalesco, garras afiadas e os dentes à mostra. Da sua boca escorria uma baba densa, que parecia daqueles cachorros com raiva.
Engoli a seco e o bebê disparou a chorar. E aquela coisa veio correndo para cima de nossa casa, com toda a raiva do mundo. O cachorro, coitado, não deu nem para evitar. O lobisomem só deu uma patada nele e o coitado já caiu morto no chão. A criatura já estava tão na seca de pegar o meu filho que ignorou o cachorro e continuou correndo. Eu vi que não dava conta de segurar aquilo sozinho. E então entrei para dentro de casa e tranquei a porta. Naquela hora eu só podia segurar a porta e gritar para aquela coisa ir embora. Parecia um pesadelo. A faca que servia para me proteger eu havia largado no chão quando entrei para dentro de casa. Lembrei que a minha mãe dizia que nessas horas a gente tinha que dizer para a pessoa passar em nossa casa depois e pegar um punhado de sal. E foi isso que eu fiz. Então, a Levozia foi se acalmando aos poucos e dando menos pancadas na porta. Mas ainda estava bufando entre as frestas da porta. A minha esposa Amélia chorava dentro de casa com o bebê nos braços. Mas depois de uns 10 minutos, aquilo simplesmente parou e sumiu na noite. Na manhã seguinte, bem cedo, o meu vizinho veio em nossa casa. O mesmo vizinho que havia dito para eu parar de falar de lobisomem. Ele veio meio que sem graça e em meio a algo que parecia ser um transe. Ele só bateu na porta e quando eu abri, ele simplesmente me disse que tinha vindo buscar o sal que prometi a ele. Os meus olhos se arregalaram e as pernas tremeram. O meu vizinho era o lobisomem. Eu já havia saído para caçar com ele várias vezes, mas nunca havia visto ele virar bicho. Eu sinceramente estava descrente. Apanhei um pacote de sal fechado e dei na mão dele. Achei que seria a última vez que tinha visto essa criatura. Mesmo assim, por não ter como me mudar da casa, eu optei por cortar os laços com esse meu vizinho. E ainda comprei uma espingarda para me proteger. E durante anos, todas as noites, eu não arredava o pé de casa, com medo do meu vizinho voltar para fazer mal à minha família. Porém, nada é como a gente quer. E anos depois de ter passado por aquilo, e também passado esses anos sem ver nada de lobisomem, eu acabei pegando um trabalho num lugar chamado Alagoinhas. Mas parecia que eu tinha um doce para essas coisas, porque lá tinha um cara que o povo dizia que virava lobisomem. Bem, eu até sabia quem era. Eu trabalhava numa lavoura e a casa onde eu ficava estava a mais ou menos uns 10 ou 20 minutos de distância da lavoura. E pode até parecer piada, mas um dia eu estava voltando para casa tarde da noite, pois fiquei proseando com um dos capatazes que cuidavam do gado que pastavam ali perto. Ele ficava justamente por conta desse dito lobisomem. E era quase 10 da noite quando a criatura começou a me perseguir. E como eu estava desarmado aquela noite, eu comecei a correr e o lobisomem atrás. Até que consegui chegar em casa. Entrei e tranquei a porta. Mas não antes de ouvir as unhas do lobisomem arranhando as portas e janela. Um tempo se passou e eu lembrei de novo do sal. E gritei que ele passasse depois para pegar o sal. Mas dessa vez aquilo não funcionou.
e parece que os meus gritos só pioraram as coisas. Aquela besta começou a arranhar e a bater naquela porta que parecia que ia para o chão a qualquer momento. E diferente da outra vez, agora era só eu e a criatura. Então, eu decidi soltar a porta e correr para as minhas coisas. E com muita sorte, eu pegaria a minha espingarda. Eu fiz isso. Soltei a porta e corri para as minhas coisas. E quando apanhei a minha espingarda, aquela criatura já havia derrubado a porta. Aquele lobisomem era diferente do outro. Ele tinha grandes olhos amarelos e peludo. As suas unhas ou garras eram bem maiores. E também o seu corpo era muito mais peludo, com orelhas de pé e pontiagudas. O seu focinho também era um pouco diferente, pois parecia com o focinho de um macaco deformado. E como eu sabia que não daria tempo, eu peguei só 2 munições e corri para a cozinha da casa onde eu ficava. E enquanto eu municiava a espingarda, aquilo vinha em minha direção com muito ódio. Ele estava a quase 2 passos de mim. E foi aí que dei 2 tiros de espingarda bem no meio do peito da criatura. Ele urrou e tentou correr, porém não chegou nem a sair de casa. E quando vi de quem se tratava, eu peguei as minhas coisas, coloquei num cavalo e saí a galope para a cidade mais próxima. Peguei um ônibus e voltei para casa. A minha memória não tinha outra imagem. Aquilo era um rapaz de feições bonitas e era sem dúvidas o filho do meu patrão, o dono da fazenda onde eu trabalhava na lavoura. Cheguei em casa e simplesmente não saí nunca mais da minha casinha. E depois dessa, eu nunca mais vi falar de lobisomem em lugar nenhum. O meu vizinho morreu muito tempo depois, de velhice mesmo. E quando ele morreu, as pessoas comentavam que ele realmente era um lobisomem. Essa é a história do meu pai sobre os lobisomens e sobre como ele enfrentou 2 lobisomens durante a vida dele. Infelizmente, hoje ele não está mais entre nós. Mas entre as suas terras e posses, eu juro que as suas histórias é a melhor herança que ele me deixou. Boa noite.